O psicólogo não é um adivinho. Porquê que a avaliação clínica é uma verdadeira investigação? É isso que eu hoje quero de refletir no nosso podcast Desabafos de Psicólogos, porque muitas das vezes ainda há aquela ideia de tu, como és psicóloga, consegues adivinhar o que vai na minha mente só de olhares para mim, ou consegues saber o que é que eu penso só observando a forma como eu estou sentado ou como eu estou a interagir. Existem muitos mitos que fazem com que a ideia do senso comum leve as pessoas a acreditar que o psicólogo tem dons extrasensoriais. Mas a verdade é que o trabalho de um psicólogo é de um verdadeiro investigador. Vamos aqui juntos refletir após este bocadinho de música de introdução. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Há uma ideia muito comum sobre a profissão de psicólogos que leva as pessoas a acreditarem que o psicólogo entra numa sala, olha para um paciente e percebe tudo automaticamente, assim, como por magia. Como se tivéssemos uma espécie de radar emocional ou então, às vezes, até uma bola de cristal. Mas a verdade é muito diferente, sem dúvida. Quem é psicólogo sabe do que estou a falar. O psicólogo não é nenhum adivinho e hoje quero falar contigo sobre isto. Então, porque aquilo que pode parecer uma adivinhação para as pessoas do senso comum, na realidade é um resultado de um processo muito estruturado, uma verdadeira investigação clínica a cada paciente que entra à porta do nosso consultório. E é isso que as pessoas não fazem de todo ideia o trabalho que está por trás de cada pessoa. Então, o tal mito do psicólogo perceber tudo através de um olhar, muitas das vezes do desconhecimento sobre do senso comum das pessoas no geral, de como funciona a psicologia enquanto ciência. De facto, repare, quando um psicólogo faz uma observação que é pertinente ou uma interpretação que parece muito precisa, às vezes o paciente pode verbalizar ou até pensar: como é que você sabe disto? Como é que chegou a essa conclusão? Mas essa percepção é importante que as pessoas entendam que não vem de poderes, lá está, como eu estava a dizer inicialmente, poderes especiais, vem de algo muito sólido mesmo. E aqui vou elencar os anos de formação que nós desenvolvemos desde a licenciatura, o treino em observação clínica de colegas, por exemplo, dependendo do sítio onde nós estagiamos, a escuta qualificada com um raciocínio clínico associado, a utilização de instrumentos validados cientificamente para a população portuguesa e o raciocínio clínico associado a tudo isto, como eu já ainda agora disse. O que parece intuição que é mágica é, na verdade, uma verdadeira competência profissional construída ao longo do tempo. E como vocês bem se recordam, os nossos professores universitários nos diziam que quem entrava para a psicologia tinha que estudar a vida toda. Eu acredito que isso seja a verdade para todas as áreas da saúde e também alargado a outras profissões de outros ramos, porque realmente o profissional que quer ser quer estar na linha da frente, tem que de facto estar atualizado com os saberes e com a ciência que se vai desenvolvendo. Então,
Na prática clínica, o processo começa sempre com algo fundamental, nós sabemos, nós recebemos o nosso paciente e, de facto, a anamnese, ou a recolha da história clínica é de veras o nosso ponto de partida e, de facto, a anamnese é essencialmente o início de uma investigação e eu costumo dizer nas minhas supervisandas e mentorandas, vocês são investigadoras, são quase da polícia, entre aspas, não é? Estão a fazer uma verdadeira investigação, no sentido, estão a fazer uma verdadeira investigação a cada caso que entra na vossa clínica, na vossa sala. E neste caso é sobre a vida do paciente. Nela recolhemos, claro, a história de vida, mas não só. Recolhemos também, eh, dentro da história de vida, tudo o que é importante em termos de eventos, relações interpessoais. Recolhemos também, claro, a sintomatologia presente e vamos aí ter que fazer uma grande investigação, exaustiva investigação à volta das dificuldades atuais e quais são os seus fatores de manutenção e aí aliar a análise funcional, perceber realmente quais são os pensamentos, quais são os processos cognitivos à volta dos fatores de manutenção, à volta das dificuldades atuais, peço perdão, que claramente são mantidas essas dificuldades por algumas situações todas as emoções à volta dessas dificuldades, os comportamentos que o paciente tem, os efeitos desse mesmo comportamentos e os comportamentos dos outros. É uma verdadeira investigação. Essa recolha permite então ao psicólogo identificar padrões, fatores que podem estar associados então ao sofrimento atual, ao sofrimento psicológico do nosso paciente. Mas é importante perceber que a anamnese não é um diagnóstico imediato e que funciona como uma primeira hipótese de trabalho. Lá está, como verdadeiros investigadores, nós vamos desenhando, através do nosso raciocínio clínico, a tal formação de caso baseada no modelo teórico escolhido por nós. A partir daí, o psicólogo começa a organizar a informação, a construir, lá está, explicações provisórias que depois são confirmadas ou corrigidas ao longo das sessões. E este pensar como um investigador, se pensarmos bem, o raciocínio clínico é muito parecido com o raciocínio desse tal detetive, se vocês quiserem usar outra palavra para não estar-me aqui sempre a repetir. Primeiro identificamos o problema, depois recolhemos os dados, criamos as hipóteses, tratamos essas hipóteses e ajustamos as conclusões conforme surgem novos dados. É exatamente isto que acontece na psicologia clínica. Nós não estamos aqui a adivinhar, estamos a investigar, ok? E na prática, a avaliação psicológica segue várias etapas, não é? E isto, como eu digo também, às minhas supervisandas e mentorandas tem a ver com o método científico, não é? Que nós todas estudamos na faculdade. Primeiro, clarificamos o problema, qual é que é a queixa, ou seja, todas as dificuldades atuais e descrevemos-las. Qual é que é a queixa, o pedido, neste caso, para que haja uma mudança, porque algo na vida do paciente não está a funcionar da forma que é-nos apresentado na consulta e nós temos que ajudar e perceber também qual é que é a motivação da pessoa e se foi a pessoa que veio à consulta ou se veio com outros ou foi indicada um pouco obrigada, depois depende, claro, se é uma criança, adolescente ou um adulto, se veio, digamos assim, acompanhada de outros e foram esses outros que fizeram pressão e qual é que é a sua visão perante esse problema e depois vem a recolha de dados e a recolha de dados, como eu já falei da história clínica, não é? Vai ser também importante usar, se assim for necessário, entrevista clínica, estruturada ou semi-estruturada, a observação, também muito importante, os testes psicológicos que nós vamos, vai nos ajudar ainda mais a recolher, por exemplo, as questões sintomatológicas e de funcionamento cognitivo, emocional e comportamental. E com base em toda a informação, o psicólogo vai fazer então essa formulação de caso. Uma explicação clínica baseada na evidência que integra os fatores
biológicos, psicológicos e sociais e vai nos permitir concluirmos realmente quais são os fatores que predispõem ao problema, quais são os fatores que protegem o paciente, quais são os fatores que precipitaram, fizeram com que o problema ocorresse, e os fatores perpetuantes, ou seja, de manutenção, que mantêm o problema. E todos esses fatores têm que ser precipitantes, protetores, predisponentes e perpetuantes, têm que ser bem conceptualizados na formulação de caso. E essa formulação, ainda por cima, não é definitiva, ou seja, quer dizer que nós colocamos as nossas hipóteses e, baseado nessa formulação e depois, numa maneira mais lata, nessa conceptualização que depois é feita com os critérios diagnósticos, de acordo, por exemplo, com o DSM, que nós estamos a utilizar, depois o nosso plano de tratamento, sabemos que a formação está em aberto. Ela é testada ao longo do acompanhamento, não é? Através depois também da resposta que o paciente nos dá e das intervenções que nós estamos a aplicar e da própria monitorização dos sintomas. E podem surgir novos dados, e aí é que às vezes as supervisandas ficam um pouco ansiosas, porque surgiram dados novos que nós temos que integrar na formulação de caso que nós já tínhamos, e podem as hipóteses de facto mudar. E isto é importante, na psicologia as conclusões são sempre provisórias. Então, a psicologia é importante que percebam que está assente num método científico e isso significa, de facto, observação sistemática, utilização de instrumentos fiáveis, análise crítica de evidência, avaliação e reavaliação se a nossa intervenção está a surtir os efeitos, revisão constante das hipóteses e uma prática responsável exige exatamente esta postura: questionar, testar, rever. Por isso que a supervisão é um local muito importante, porque para além de nós olharmos para a formulação de caso, e as minhas supervisandas todas que trabalham comigo têm sempre as suas formações de caso realizadas, porque eu não consigo trabalhar de outra maneira. É muito complexo fazer isso sem ter realmente algo que me ajude a elencar as minhas hipóteses para de facto fazer uma intervenção naquele paciente. Um, Quando as formações de caso são trazidas e às vezes, numas supervisões posteriores, voltamos a pegar no caso daquele paciente, às vezes há dados novos que vão alterar essa formação de caso. É por isso que todas as psicólogas devem ter este trabalho realizado. E isto realmente, como vocês veem, é o oposto do discurso mágicos que prometem respostas rápidas ou certezas absolutas. Não existem, porque aqui o nosso método é científico. E porquê que isto é importante para quem nos procura? E estou a falar isto para psicólogos, porque também nos cabe a nós, na nossa psicoeducação, explicar isso aos nossos pacientes e tirar a ideia do senso comum que o psicólogo existe aqui com base num trabalho de adivinhação. Explicar que o psicólogo de facto trabalha com a complexidade toda, aliás, da experiência humana, que o nosso trabalho, não é adivinhar o que o paciente sente, é se investigar com rigor, escutar com profundidade e construir sentido com método. E é por isso que eu defendo tanto na minha página, e na minha comunicação social, a importância da psicóloga ter um método muito estruturado, que o aprendeu, que o estudou, mas infelizmente às vezes no meio de tantos pacientes e instituições em que há demasiados casos para um só psicólogo, às vezes não consegue ter o tempo para realizar este trabalho que é, ao meu ver, ou seja, consegue fazer uma formulação mais geral das dificuldades atuais e intervém de acordo com isso, mas não tem o tempo para realmente pensar no caso.
E isso então ainda mais complexifica o trabalho do psicólogo, porque reparem, se nós somos investigadores, isto faz com que a nossa profissão seja verdadeiramente muito exigente, mas por um lado, extraordinário, extraordinário. Por isso que nós psicólogas, não estou a dizer que sejamos todas, tenhamos todas essa preferência, mas gostamos às vezes de ver filmes de investigação, de séries, porque nós temos um espírito algo, já temos um espírito de curiosidade, gostamos de ir mais fundo nas questões, tentar perceber o que é que não está visível aos olhos, o que é que está por trás. Então, da próxima vez, colegas, que alguém disser os psicólogos percebem tudo num só olhar, nós temos que defender o nosso lado e dizer que, com tranquilidade, responder: não, os psicólogos não adivinham. Nós investigamos a mente humana com ciência, escuta e ética. Ainda por cima, temos que acrescentar também este ingrediente. E é exatamente isso que torna o nosso trabalho tão sério e tão necessário. Porque eu estou aqui na defesa da psicologia, na defesa das psicólogas, e é por isso que eu abraço este trabalho de supervisora, de mentora, com muito carinho e muito apreço, porque somente assim nós poderemos ter mais saúde mental, porque com profissionais da saúde mental mais empoderados e com mais hum, força e posicionamento no seu diálogo em relação aos seus pacientes, em relação até aos seus familiares e às pessoas que o circundam, é que com certeza nós poderemos ter a nossa profissão reconhecida e o nosso objeto de estudo eh, com ainda mais hum, valorizado, trabalhado e compreendido. Agradeço, espero que estes minutos de reflexão do podcast deu para vocês também integrar e vestirem esta camisola com mais afinco e voltarei em breve para falarmos de outra questão igualmente importante aqui nos Desabafos de Psicólogos.